Fala gente, tudo bem? Aqui é o Bruninho Games, seu professor favorito, para ensinar para vocês a primeira aula de Photoshop. E hoje eu vou estar ensinando para vocês como começar pelo Photoshop. Porque todo mundo quer trabalhar com o que eu trabalho, me perguntou até que aplicativo eu uso, etc. Tá aí, é o Photoshop, mas necessariamente é o Photoshop 2024. E eu vou estar ensinando aqui para vocês como começar no Photoshop. Tipo, para você que não sabe, que você é leigo nisso aqui, eu vou estar ensinando para vocês. Aqui eu vou estar apresentando para vocês todos os botões. E lógico que não vai ser só esse vídeo, eu vou estar fazendo uma série de vídeos. Tudo que você paga para ter, você vai ver por aqui. Então, o que você precisa saber, você vai por aqui, vai do básico até o avançado. E no próximo vídeo eu vou estar ensinando para vocês a primeira arte com as funções aqui que a gente vai aprender por hoje, tá bom? Vamos começar. Lembrando que esse tutorial pode servir para algumas versões e pode não servir para outras. Então, se você puder, pega o Photoshop mais recente, pega o Photoshop que eu tô aqui, para você corresponder necessariamente ao tutorial. Se você tiver o Photoshop mais antigo, não tem problema, porque algumas funções que tá aqui também vai ter pro Photoshop antigo, então você não precisa se preocupar. Então, vamos lá. Eu vou estar começando por aqui, depois eu vou por aqui, depois eu vou por aqui, depois eu vou por aqui. E depois eu vou estar ensinando pra vocês como fazer certinho. Tá fazendo certinho todas as funções. E vamos lá, eu já apresentei aqui a primeira função, que é a de mover, basicamente. Mover, basicamente você move, não tem muito segredo, então aqui não tem muito o que falar. Deixa eu estar botando aqui de volta. A segunda função é a prancheta. E o que ele faz? Quando você precisa fazer um carrossel ou você precisa fazer um PDF, uma apresentação, a prancheta serve exatamente para isso. Então eu vou estar criando aqui eu vou estar criando aqui basicamente da mesma cor. Aqui, ó. Eu criei uma prancheta, não é também basicamente a mesma coisa. Mas você pode aproveitar a prancheta para você também usar essa arte de referência, por exemplo. Eu estou usando essa daqui e aí eu posso mover livremente. Vou criar aqui uma outra camada. Posso fazer livremente aqui enquanto eu estou olhando aqui para essa camada. Então o Photoshop acertou muito bem nisso. A prancheta você pode utilizar tanto para apresentações quanto para também para você fazer uma arte inspirada nessa arte. E a prancheta é bem funcional, mano. Se você precisar fazer um carrossel, ou sabe aquelas artes de escalação que precisa de 2 páginas, basicamente, eles usam muito a prancheta. Vamos lá, a segunda é a seleção. O que ele faz? A gente tem aqui 4 aqui funções aqui por cima. E eu acho que o nome já é basicamente autoexplicativo. Eu já vou estar falando desses aqui. É basicamente você selecionar algum negócio da imagem. Por exemplo, eu tô aqui com essa arte. E vamos lá, eu vou apresentar primeiro essa função aqui. Esse primeiro, o que ele faz? Ele vai selecionar somente um, ó. Então, por exemplo, eu vou selecionar esse primeiro texto. Palestra FC contra Palestra FC Sub-17. Inclusive, um abraço para Palestra Afogados, que eu trabalho lá com eles, eles são muito gente boa. Vamos lá, já selecionei esse. Agora, quando eu vou selecionar esse, já vai desselecionar o outro. Tá vendo? Ou seja, ele só vai dar a função de você selecionar um. Certo? Deixa eu tirar aqui a seleção. Agora, esse 2 permite que você selecione os dois. Vamos lá, ó. Palestra FC Sub-17. E o segundo aqui, ó. Local, horário e dia. Tá vendo que selecionou os dois? Então, é bem funcional pra você. Eu acho que esse daqui eu acho que você mais vai usar. Esse daqui não tem muito segredo. Você vai selecionar um e logo depois você vai ter que tirar. Por exemplo, eu vou tirar o Sub-17. Tá vendo? Vai só selecionar o Palestra FC e o Palestra FC. Certo? Então, o que você mais vai usar é esses dois aqui. Mas se você quiser tirar uma seleção que você indesejada, por exemplo, eu vou selecionar aqui a cabeça do porco. Aí, não quero selecionar esse. Então eu vou aqui, ó. Seleciono. Não tem segredo. Basicamente é isso. Esses aqui você não vai utilizar tanto, tá? Mas se você quiser usar, por exemplo, para um círculo, alguma coisa circular, eu vou dar um exemplo aqui. Esse é Palestra Afogados aqui. Eu quero selecionar ele. Então, eu vou pegar aqui, ó. Você pode ajeitar depois. Eu só tô dando um exemplo aqui prático. Mas aqui basicamente seleciona para círculo.
que você mais vai usar é esses dois aqui, tá? Esse linha única não tem tanto segredo, tá? É só uma linha. Você vai selecionar uma linha e acabou, é isso. Você não vai precisar usar tanto. Agora esse daqui é a mesma coisa do outro, só que a diferença é que é vertical. Então, os únicos que você vai precisar realmente aqui são esses dois. Já o laços é para você selecionar uma coisa bem específica. Mas uma coisa bem específica mesmo, se você quiser selecionar com precisão, é seleção de objeto, que eu já vou falar aqui daqui a pouco. O laço também é uma boa, mas só se você for um gênio e você conseguir mover, tá? Mas eu vou estar falando primeiro do pincel de seleção. O que que ele faz? Ele vai selecionar, basicamente. Então vamos supor, eu quero selecionar a cabeça desse porco aqui. Eita, eu acabei mexendo o pincel. Eu vou estar selecionando esse daqui. Isso aqui. Eu vou estar selecionando aqui, ó, qualquer coisa. Vai estar virando uma seleção. Olha que bacana. Então, basicamente, qualquer desenho vai transformar em uma seleção. Agora vamos falar do laço. O laço, o que que ele faz? É a mesma coisa do outro, só que a diferença é que você vai como se fosse um contorno, sabe? Vou tentar selecionar aqui, ó. Só por exemplo. Aí, ó, selecionou. Então é basicamente como se fosse um contorno. Você vai contornando, a imagem vai virar uma seleção. O laço poligonal é algo bem mais feito, sabe? Eu vou tentar selecionar esse texto e eu vou já fazer um gancho para uma função muito interessante que tem aqui no Photoshop, até para as versões antigas tem. Eu vou selecionar aqui, ó, o texto. É algo bem prático, tá vendo? Lógico que depois você pode usar essa função aqui, ó, para você selecionar uns indesejados aqui, por exemplo. Pronto, tirou. Então, vamos lá. Você clica com o botão direito e você vai preencher. Se você quiser tirar esse texto, você vai preencher. Agora, não vai em preencher, pelo amor de Deus. Isso vai cagar com a tua imagem. Vai em preenchimento sensível ao conteúdo. Por quê? Porque se você for em preencher, ele vai preencher tudo automático, basicamente. Já aqui não, ele vai reconhecer, ó, por cima e vai tirar. Então aqui no padrão de adaptação de cores, desculpa, você vai deixar no alta, tá bom? E você vai tentar tirar o máximo possível do porco, ó. Vou tirar do porco. Aqui, ó. Olha como ficou bonitinho, tá vendo? Agora, você não precisa aqui aplicar, tá? Aqui vai aparecer, tipo, você que nunca usou Photoshop, vai aqui pra nova camada. Vai em camada atual, que já vai tirar da camada atual, aí você não tem muito o que fazer. Não precisa ir aplicar, tá? Acho que o ok já vai. E aqui já foi, ó. Tá vendo como ficou perfeito? Cadê o texto? Não tem. Agora o seu aqui de novo. Aqui, ó. Vai aparecer de novo. Então, é uma função bem da hora, mas vai em preenchimento sensível ao conteúdo, tá bom? Porque você pode escolher aonde que você quer preencher, tipo, as bases. O Photoshop se basear. Se você for preencher aqui, vai qualquer coisa. Tá bom? Enfim, agora vamos pra laço magnético. Laço magnético eu confesso que eu não usei tanto, mas tipo, basicamente vai corrigir seus traços. Certo? Basicamente é isso, mas tipo, eu não recomendo muito usar. Eu acho que eu recomendo mais você focar em isso aqui, porque vai ficar uma bagunça pra você tirar depois. Tá vendo? Oi. Basicamente é isso. O laço magnético ele vai corrigir mais ou menos seus negócios, mais ou menos a mesma coisa da ferramenta laço. Mas a diferença é que ele vai tentar corrigir, certo? E é algo bem cagado, eu não recomendo esse último aqui. Agora a varinha mágica é algo muito bom que eu costumo usar. Não a varinha mágica, mas basicamente a seleção de objeto. Vou começar pela seleção de objeto, que é particularmente minha preferida. O que que ele faz? Ele vai identificar os objetos que tem aqui e ele vai basicamente selecionar pra você. Então vamos lá, eu vou tentar selecionar, por exemplo, esse porco aqui. Então eu vou aqui, ó, selecionar mais ou menos a mesma função do laço magnético, mas é algo mais bem feito. Vou selecionar eles aqui, ó.
Agora só dá uma esperada. Que o Photoshop costuma demorar mesmo pra identificar. E aí, ó, selecionou. Logicamente que não vai estar tão bem feito assim, mas você pode ir corrigindo. Certo? Essa função que eu gosto muito. Já a seleção rápida é mais ou menos a mesma coisa da seleção de objeto, mas a diferença é que você faz isso por pincel. Entendeu? Ó, esse daqui foi mais bonitinho aqui de baixo, percebe? Agora pra você poder tirar, ó. Vou tirar aqui o fundo. Eu vou concentrar aqui só na cabeça do porco, ó. Vai indo com muito cuidado, mano, porque dependendo, cara, pode sair aqui, tá vendo? Basicamente isso. Eu utilizo mais a seleção de objeto que tira o fundo do jogador e pá. Agora a varinha mágica, mano, vai na sorte, vai na fé, entendeu? Basicamente é isso. Mas eu recomendo utilizar, recomendo você focar mais nesses dois aqui. Porque geralmente para imagens de jogadores eles se baseiam muito na varinha mágica, mano. Mas na varinha mágica você vai se decepcionar. Porque, ó, se você tentar selecionar aqui cada coisa do porco vai demorar muito. Agora a seleção de objeto e esses dois aqui, de seleção rápida, ele vai, tipo, cara, ele vai economizar muito seu tempo. Agora vamos para a próxima aqui, que é a de corte. O corte, o que ele faz? Ele vai reduzir o tamanho da sua imagem. Por exemplo, eu não gostei desses aqui. Eu quero deixar só assim. Você consegue. Olha que bacana. É mágico, é o truque de mágica. Agora, essa corte de perspectiva, você vai selecionar uma perspectiva, por exemplo. Ah, tem um prédio aqui. Pode selecionar, ó, um corte. Tá vendo? É algo muito prático. Cortar. Aí, ó, tá vendo? Vai ficar... Você não vai usar muito isso daqui, sinceramente. Só se você precisar de uma textura, etc. Mas esse daqui você não vai precisar usar tanto. Já o corte fatia, você vai fatiar um pouquinho. Por exemplo, eu vou tentar isso daqui. E aí vai criar guias pra você. Basicamente é isso. Fatia, seleção de fatia é a mesma coisa. Certo? Se você tiver já feito uma fatia, ele vai selecionar a fatia pra você de novo. Agora vamos lá. Esse quadro aqui, eu confesso que eu não usei tanto, mano. Esse daqui eu confesso que eu não usei tanto. Mas se eu clicar aqui, ó, ele vai criar um objeto baseado na tua seleção que você fez. Certo? Mas eu confesso que 50, 90% dos designers nunca usou isso aqui. E também não. Eu também não. Agora, pra essa daqui, basicamente, se você percebeu aqui no ícone aqui, você vai perceber que é cores. Você vai selecionar uma cor aqui, ó. Tá vendo que aqui tá mudando a cor? Praticamente vai selecionar cores. Aqui não tem muito segredo. Classificador de cores. Aqui também vai selecionar. Vai dar informações também sobre a cor. Não tem muito segredo. Vai dar só informações sobre a cor isso daqui. Régua. Já diz o nome. Régua. Tipo isso. E cara, não tem muito segredo em relação a isso. Agora vamos pro próximo. Que esse daqui, ó, salva os designers de tanta coisa que vocês têm que ver. Basicamente, cara, isso é como se fosse um carimbo. Certo? Esse é um... Como eu falei, essa ferramenta salva a vida dos designers. Então eu vou te mostrar aqui basicamente o que ele faz. Eu vou, por exemplo, eu vou querer tirar isso daqui. Então eu vou segurar a tecla Alt. Eu vou selecionar um ponto para o Photoshop se basear. Vou selecionar isso daqui, por exemplo. Eu vou aumentar o pincel, ó. Eu vou fazendo, ó, com muito cuidado, certo? Isso aqui, ó, tá vendo que tá sumindo? Vou ter que segurar a tecla Alt. Isso aqui de novo. Tá vendo que tá sumindo? Isso salva a vida dos designers às vezes. Mas eu não costumo utilizar muito. Eu costumo utilizar mais a função preencher, que eu acredito que seja bem mais funcional. Mas eu acho que a função carimbo também serve, se você precisar. Aqui remover é como se fosse algo mágico, entendeu? Eles utilizam IA, basicamente, para poder remover essa parte. Então eu vou querer remover isso aqui.
basicamente. Tá procurando aqui, tá tentando remover. E o que ele faz basicamente é remover. Basicamente eu vou dar um corte no vídeo porque demora muito e eu já volto aqui com vocês. Aí galera, eu voltei e gerou aqui a imagem, só que como eu falei, tipo, como foi utilizado IA, aqui não vai ficar tão bem feito. Por isso que eu, como eu falei, eu gosto de usar a função preencher. Mas se você quiser utilizar, aí vai do seu gosto. Pincel de recuperação vai recuperar, por exemplo, eu vou utilizar um outro ponto aqui. Eu vou selecionar, sei lá, esse. Eu vou tentar adicionar. Aqui, ó. Tá conseguindo perceber, ó? Fica muito da hora. Eu utilizo, às vezes, quando eu quero adicionar como se fosse uma textura. Eu curto muito. Então, pra você que tipo textura, utiliza esse. Agora, esses três eu acho que você não vai precisar usar tanto. Certo? Isso aqui é basicamente pra corrigir, como eu já disse. E usar padrão pra corrigir seleção. Aí, tipo, você vai ter que selecionar um padrão e, tipo, adicionar na imagem. Mas como você pode ver, não fica tão bom. Então eu não gosto muito de usar essa função. Mover sensível ao conteúdo. Você move sensível ao conteúdo. Não tem muito segredo. E é isso. Basicamente isso que você precisa. Olhos vermelhos você não precisa tanto. Pincel. Não, o nome já é autoexplicativo. Desenho. Certo? Você vai configurando o fluxo. Utilizam muito Photoshop pra conseguir desenhar, fazer personagens. É como se fosse um programa de desenho, basicamente. Então, se você tiver uma mesa digitalizadora, dá pra você configurar aqui. Como o meu não tá aqui, não tem como eu mostrar pra vocês. Mas isso aqui, basicamente, ó, faz desenhos, não tem muito segredo. Lápis é basicamente a mesma coisa do pincel, só que é algo um pouco mais fino. Substituição de cor, substitui cor. Não tem muito segredo, por exemplo, ó. Esse daqui é verde, não é? Eu vou tentar colocar um roxo. Aí, ó. Consegue substituir as cores. É muito bom, cara. Isso aqui é muito funcional. Eu utilizo muito. Pincel de mistura. Mistura. Não tem muito segredo. Isso aqui mistura a cor. E é isso. Função carimbo. Utilizam muito também, tá? Seleciona a tecla Alt. É a mesma coisa do pincel de recuperação para manchas. Já falaram de carimbo isso daqui. Isso daqui que é o carimbo, tá bom? Você vai aumentar basicamente o pincel. Eu vou selecionar esse daqui de novo. E vai fazendo. Basicamente é isso. Vai pegar o outro trecho e vai tentar misturar com esse. Mas esse daqui, o pincel para recuperação, é mais efetivo. Certo? O carimbo de padronagem, tipo, se você tiver um padrão na sua imagem, dá pra você colocar também. Basicamente isso. Um pincel do histórico não tem tanto segredo. Sinceramente, eu não sei pra que isso serve. Você não vai utilizar muito. Essa borracha mágica é uma função muito boa, tá? Basicamente remove o fundo pra você, certo? Você vai ter que aumentar muito a tolerância pra você poder usar isso. Eu, particularmente, eu recomendo você utilizar mais a seleção de objeto do que a borracha. Mas vai de você, cara. Isso daqui, se você quiser remover alguma coisa específica, é muito bom, certo? Agora, borracha, não tem muito segredo. É uma borracha. Agora, a função borracha de plano de fundo. Seleciona o plano de fundo e remove pra você. É isso. A lata de tinta, eu acho que não tem muito segredo também. Eu acho que seleciona uma cor e vai pintando, certo? Eu não utilizo muito essa função, particularmente. E a função degradê é algo que eu utilizo muito. Por exemplo, eu tenho esse daqui com uma cor e outro transparente. Então eu consigo criar uma nova camada e colocar, ó. Olha bacana como fica, mano. Aí dá pra colocar texto, dá pra colocar qualquer outra imagem aqui. Eu gosto muito de utilizar essa função. Essa é uma função que você, particularmente, você como designer, vai utilizar muito, sinceramente. Agora vamos lá. Esse borrar aqui é muito bom, cara. Porque quando eu tiver qualquer defeito, por exemplo, você perceber que isso aqui é um defeito. Basicamente, eu utilizei próprio para poder fazer isso aqui. Você vai tentar borrar. Aqui, ó. Camada 2. Basicamente borrar.
Aqui vai dar pra entender como se fosse uma luz, sabe? Eu gosto muito de utilizar isso. Enfim, esse nitidez, esse desfoque, vai dar um desfoque. Gamado, consegue perceber? Mas eu recomendo que você não deixe muito grande, porque se você tiver um computador fraco, vai travar o Photoshop, como é o meu caso. Agora vamos pra nitidez. Vai dar uma nitidez, não é tão difícil de entender. Enfim, é isso basicamente. Não tem tanto segredo assim. Agora pincel de ajuste. Vai ajustar a imagem. Vai dar uma cor, vai dar uma clareada. Eu não costumo usar tanto, tá? Eu gosto mais de focar nessas funções aqui que já eu irei falar pra você. Subexposição. Vai dar uma exposição. Entendeu? É tipo como se fosse essas funções aqui, só que pra pincel. Esse daqui, os designers usam muito, que é basicamente pra criar um vector. E, por exemplo, eu vou tentar criar um vector com vocês aqui agora. Eu vou fazer aqui, ó, um triângulo. Forma. Vai criar uma forma pra mim. Certo? Essa forma você consegue ajustar com esses pincéis aqui. Aqui, ó. Essa função, se você for um pouquinho mais pra cá, ó, e se você aumentar, vai como se fosse algo circular. Entende? Eu particularmente eu utilizo muito para criar logos. Certo? O de forma livre, você desenha de forma livre e logo depois ele corrige, ó. Olha como fica. Aí utilizo um desenho como se fosse um vector. Esse aqui vocês acreditam que é próprio para fazer uma curvatura? É muito bom isso daqui, por acaso, se você quiser fazer uma coisa de curva. É muito bom. Perdoe. Esse daqui é adicionar um ponto de coragem para poder focar nesse ponto. Excluir, para você excluir coisas. Vamos supor. Eu vou fazer algo tipo assim. Aí eu vou adicionar ponto. Vai adicionar um ponto para mim. Agora eu vou querer excluir. Excluir. Pronto. É basicamente isso. O texto. Deixa eu selecionar isso aqui. Porque senão já viu, né? Vou selecionar como forma e eu excluo. Agora vamos lá. Para que serve o texto? É texto. Não tem muito o que dizer. Eu vou escrever assim. Sei lá, qualquer coisa, mano. Eu escrevo assim. Oi. Tá aqui, ó. O texto. Você pode ajustar. Você pode alinhar. E já é uma brecha para eu poder mostrar aqui a função disso aqui. O que ele faz? Ele basicamente vai alinhar para você o texto. Por exemplo, eu quero deixar aqui no meio certinho. Ó, oi, entre esses dois porcos. Olha como fica. Agora vamos supor, eu vou desenhar qualquer coisa aqui, ó, só para servir de exemplo. Eu quero centralizar esse desenho com oi. O que eu faço? A gente seleciona os dois. A gente sai da tela para a seleção e alinha junto com o texto. Olha como fica. Fica alinhadinho. E se você quiser alinhar com a tela, seleciona esses dois. Vai para a tela e alinha. Não é tão difícil. Enfim, é isso basicamente. Já é uma brecha para eu ir para a próxima. O texto vertical é como se fosse aqueles textos assim para cá. Eu vou escrever qualquer coisa aqui, ó. Palestra, que é o nome do time. Aí eu seleciono aqui, ó. Olha como fica bonitinho. Certo? Vamos lá, brecha para outra função aqui, que é demarcador. Vai selecionar um demarcador para mim e vai fazer um vector. Certo? Isso daqui não tem muito o que falar. Vamos supor, se eu tiver uma forma por aqui, ó. Vou criar novamente uma forma, um triângulo, porque eu gosto muito de triângulo. Agora vamos para a seleção de demarcador. Eu vou selecionar só esse. Aqui. Esse daqui vão ficar, ó, selecionados para mim e eu posso fazer o que eu quiser. Basicamente, essa seleção direta vai selecionar todos os demarcadores. E agora vamos para função forma que eu já falei aqui antes, que basicamente vai criar triângulo, vai criar elipse, vai criar triângulo, vai criar polígono, linha, forma personalizada. Você pode criar até estrela, mano. E é basicamente a mesma função do outro,
que é a seleção livre, que basicamente é a forma personalizada, então você pode gerar qualquer coisa, tigre. Você pode gerar todos aqui que tá aqui, ó. É só você ir navegando por aqui, ó. Se você for ver, tem um monte. Vai servir, mano. Se você quiser fazer algo minimalista, vai servir. Esse daqui é basicamente para você girar. Aqui a visualização. A mão você vai mover. Esse daqui vai dar um zoom. É basicamente isso. Essas são as funções do Photoshop. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo eu vou estar ensinando para vocês. A gente vai fazer uma arte com todas essas funções aqui que eu tinha te ensinado. Certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.